Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje você vai ver como anda a pecuária de corte, o mercado de produção de carne bovina. Vamos falar do desenvolvimento tecnológico, produção e produtividade. Vamos falar da pesquisa. A cada dia que passa, a pesquisa vai descobrindo e redescobrindo coisas que jamais imaginávamos. Vamos comentar sobre o mercado do milho e a relação com a guerra na Ucrânia e também do mercado de girassol. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre pecuária de corte, mercado de produção de carne bovina. O mercado físico do boi gordo terminou a semana com preços estáveis. Os frigoríficos se ausentaram da compra de gado no último dia da semana do mês para avaliar as melhores estratégias para aquisição de boiadas no curto prazo. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o ambiente de negócios ainda sugere por algumas tentativas de compra abaixo da referência média, em linha com o confortável posicionamento das escalas de abate, que hoje atendem entre 6 a 8 dias úteis. Soma-se a isso a menor capacidade de retenção nos confinamentos com a chegada das chuvas, para que seja evidenciada recuperação dos preços do boi gordo. É necessário o encurtamento dessas escalas de abate. Pelo menos é o que assinalou agora o mercado. No entanto, o quadro delimitado neste momento aponta para alguma recuperação das cotações ao longo da primeira quinzena de outubro. Basicamente, a entrada dos salários na economia tende a motivar a reposição entre atacado e varejo, justificando a recuperação das cotações. E agora vamos comentar sobre o desenvolvimento tecnológico, produção e produtividade. No período compreendido entre 1976 e 2021, ou seja, nas últimas 45 safras aqui no Brasil, enquanto a área plantada de grãos do Brasil aumentou 88%, a produção total cresceu 447%, denotando o significativo incremento de produtividade para 191%, conforme dados de fechamento da safra brasileira 2021-2022. Levantados pela Companhia Brasileira de Abastecimento, a Conab, a produção nacional de grãos será de 271,2 milhões de toneladas, valor que representa aumento de 5,6 ou 14,5 milhões de toneladas acima do ciclo anterior. O crescimento econômico depende de ganhos de produtividade e eficiência que, por sua vez, baseiam-se no progresso tecnológico gerado por investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E, sem dúvida, a excelência da produção agropecuária brasileira tem sido âncora nos ganhos crescentes de produtividade e qualidade, resultantes de inovações tecnológicas adaptadas às variadas situações de solo e condições climáticas aqui no Brasil. Enfatizando a importância do trabalho realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, isso demonstra que o Brasil expandiu a sua produção com aumento de eficiência na utilização dos recursos, apesar das adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, principalmente nos estados da região sul, é a maior colheita de todos os tempos. Temos imensos ganhos em termos de preservação ambiental, menos áreas destinadas às lavouras,
por conta de uma produção diversificada baseada no ganho de produtividade e qualidade, graças ao uso de tecnologia e à profissionalização permanente do produtor rural. E agora vamos comentar sobre pesquisa. A cada dia que passa, a pesquisa vai descobrindo e redescobrindo coisas que jamais imaginávamos. Por isso, parece que a frase "nada é impossível", tudo é uma questão de tempo, as respostas para inúmeras perguntas vão sendo respondidas. Foram encontradas agora moléculas em medicamentos usados contra o colesterol que podem substituir, imaginem, o glifosato e assim auxiliar no controle de plantas daninhas resistente a um dos pesticidas mais utilizados no planeta. A pesquisa foi desenvolvida pelo Centro Universitário para Desenvolvimento e Pesquisa lá da Austrália, lá na Austrália Ocidental, e descobriu-se que as estatinas extraídas de fungos têm um modo de ação herbicida pós-emergente. As estatinas, elas eliminam as plantas daninhas, inibindo uma enzima chamada de HMG-CoA redutase. Pelo menos é o que informa o artigo do portal australiano ABC News. Quando isso acontece, a planta reduz os níveis de colesterol, lipídios, vitaminas e outros hormônios e acaba morrendo. Joel Haywood, principal autor da pesquisa e trabalho no projeto há mais de 5 anos, disse que o descobrimento é uma dose muito baixa ou nível equivalente ao que você pulverizaria com glifosato nas plantações e matará as plantas inibindo essa enzima. De acordo com o cientista, o potencial da enzima HMG-CoA redutase pode ser ainda mais eficaz que o glifosato no controle de plantas invasoras. Segundo agricultores australianos, a descoberta pode ser um divisor de águas para a produção agrícola mundial, uma vez que não havia sido ainda descoberto um modo de ação herbicida de amplo espectro tão eficiente como o glifosato. Foi introduzido pela primeira vez há quase 50 anos. E agora você vai ficar com o comentário de Jaine Costa. Ela é zootecnista da Scott Consultoria e vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá pessoal, eu sou a Jaine Costa, zootecnista analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer para vocês um pouco do mercado de reposição nesse último mês de setembro. Que com o cenário de incertezas no mercado do boi gordo, e as passagens afetadas pela seca, a sua qualidade sendo afetada pela falta de chuvas, tem afetado aí nas negociações do mercado de reposição. Com isso, nós fechamos as cotações para o mês de setembro com uma queda aí de 0,7%, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, que são monitoradas pela Scott Consultoria. E ao longo do mês pode ser observado que o que puxou essa cotação para baixo foi o recuo de 0,8% na média de todos os estados, principalmente as categorias de fêmeas. E vale ressaltar também que, apesar desse cenário pouco animador para o boi gordo, pode ser que a relação de troca esteja mais favorável aí para o invernista. Então, vale a pena prestar atenção nesse cenário, podendo trazer aí no futuro resultados interessantes. E para os próximos dias, o mercado de reposição não esboça nenhuma reação na liquidez dos negócios. Com isso, novas quedas não estão descartadas. Sobre o mercado de reposição do mês de setembro, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada, até o próximo vídeo. E agora nós vamos falar do mercado de milho e a relação com a guerra na Ucrânia. O milho na Bolsa de Chicago subiu entre 3 a 4 centavos de dólar em meio ao aumento das tensões da guerra lá na Ucrânia. De acordo com a consultoria AG Reserve Brasil, cresce o pessimismo em torno da continuidade do corredor de exportação para o Mar Negro para além de novembro de 2022.
Os analistas de mercado em nível internacional observam que a escalada do conflito militar é um negócio maior para o milho do que para o trigo, em meio ao tamanho relativo do excedente da Ucrânia e à necessidade de a Ucrânia fornecer, no mínimo, 13 milhões de toneladas de milho ao mercado mundial nos próximos 12 meses. A Ucrânia continua liquidando os estoques existentes a preços incrivelmente agressivos, mas a evolução do mercado FOB na Ucrânia receberá mais atenção no futuro. FOB é uma sigla que identifica uma expressão em inglês, Free on Board, que significa livre a bordo. O FOB é uma das normas estabelecidas pelo Incoterms, ou seja, Incoterms é o termo internacional de comércio e está relacionado com a troca comercial de uma determinada mercadoria. E nesta modalidade de frete, o destinatário, a parte que compra o produto, se responsabiliza pelos custos e riscos do transporte da mercadoria que está sendo importada. A responsabilidade do vendedor termina quando a mercadoria é entregue à transportadora ou despachante. E agora você vai ver que já está valendo, desde o dia 1º de outubro, o Renagro. Desde o último sábado, os condutores de tratores ou máquinas agrícolas fabricados antes de 2016 deverão estar com o registro de tratores e máquinas agrícolas, que é o Renagro, quando forem se locomover ou estacionar em via pública. A obrigação que já entrou em vigor nesse mês, foi estabelecida por meio do decreto 11.014/2022, que já foi publicado pelo governo federal em maio desse ano. O Renagro garante a propriedade do veículo e dá mais segurança na comercialização, além de facilitar a rastreabilidade e a fiscalização para coibir furtos e roubos. Cada documento contém um código específico e traz informações básicas sobre a máquina e o proprietário, e tem validade em todo o território nacional. A solicitação é realizada de forma online e a emissão é feita sem custos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O proprietário da máquina deverá enviar a nota fiscal e a gravação do código do chassi sem indícios de alteração. Importadores, fabricantes e concessionários são responsáveis por pré-cadastrar essas máquinas. E depois do intervalo, nós vamos falar de um subproduto originado do girassol e vamos conversar sobre o mercado do milho. Nós voltamos já em um minuto só. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da UniRV. Aqui você tem 10 chances para alcançar o seu futuro e a gente acredita em você. São 5 oportunidades pela nota do Enem e 5 através das provas presenciais para o campus de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Dê um up nas suas chances, se inscrevendo em todas as opções individualmente. Acesse o site unirv.edu.br/vestibular, leia o edital e faça suas inscrições. Mais informações pelo WhatsApp 64 3620 3030 e siga nossas redes sociais, @UniRV Oficial. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. Adivinha que cidade eu estou?
Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Simetria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da segunda fase serão dia 8 de outubro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. Ministério da Educação. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Sábado, 10 da noite. Bem chocolatudo. A medida certa da doçura está no Bake Off Brasil, cereja do bolo. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar de um subproduto que é originado do girassol. O girassol não é apenas uma das mais importantes culturas de sementes de óleo, é também uma das principais fontes de sumo vegetal, consumível no mundo. Considerado premium quando comparado com outros óleos vegetais, a produção vem crescendo em escala nos últimos anos, confirmando as vantagens econômicas para a cultura. Segundo a consultoria alemã Oil World, a exportação de óleo de girassol dos 5 principais países acumulou 2,3 milhões de toneladas em julho, de julho a setembro, um aumento de 23% em comparação anual, e prevê que a exportação mundial pode atingir 10,6 milhões de toneladas no ano 2022-2023, um aumento de 8% em comparação anual. Em 2021, o Brasil importou 53,7 mil toneladas do produto. E para a empresa, a expectativa para a próxima safra é de crescimento na importação do produto. O consumo de óleo de girassol está aumentando gradualmente em todo o mundo, principalmente pelos ganhos econômicos, e está entre os mais vendidos no mundo no segmento de óleo de marca. O consumo interno de óleo de girassol aqui no Brasil é de 100 mil toneladas por ano e a produção contabiliza 14 mil toneladas de óleo de girassol. Isso convencional e 7 mil toneladas de alto oleico. O alto oleico é um óleo destinado para a indústria alimentícia no Brasil. Aproximadamente 80% da necessidade da produção vem de importações. Por isso é tão importante desenvolver essa indústria de girassol aqui no Brasil para reduzir a dependência externa da necessidade dessa oleaginosa. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios, é agrônomo, né? Sim. E nós vamos falar de um tema altamente interessante, de um tema aí que está deixando a agricultura aí com a cabeça quente. Nós vamos falar sobre milho, sobre o mercado do milho. O que esperar dos preços do milho daqui para frente? Cristiano, bom dia, muito obrigado pela sua presença. E como é que está o mercado aí? Está meio doido? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos aí que nos assistem. Realmente temos um mercado de milho um tanto quanto desafiador aí nesses últimos dias. Para quem
está acompanhando o mercado, especialmente os produtores rurais, nós tivemos os picos de preço aí, pensando nessa segunda safra desse ano, por volta de junho, julho, antes da colheita. Depois, com a entrada do milho da segunda safra, foi uma safra que, apesar dos problemas aqui em Goiás, nós tivemos uma grande produção em outros estados do país e temos uma oferta bastante significativa aqui dentro do país, e isso fez com que os preços atingissem suas mínimas ali no período logo após a colheita. De lá para cá, os preços se firmaram, até voltaram a subir, e agora, nas últimas semanas, o que a gente observa é uma grande lateralização nos preços. Não tem força nem para subir, não tem força nem para cair. Os produtores seguem retendo as vendas, acreditando em preços melhores daqui para frente, o que faz sentido quando a gente olha para as exportações, como estão andando, e compradores apostam que essa grande oferta ainda pode derrubar os preços daqui para frente. Então, o mercado interno está bem travado nesse momento, o volume de negociações é pequeno e, de fato, nós temos uma situação um tanto quanto diferente quando a gente olha para a oferta e demanda local para a situação internacional, Toninho. Bom, o pessoal está segurando o milho, na esperança que suba mais. Mas o pessoal também que compra deve estar bem abastecido e está aí, fica naquele jogo, né? Eu não empurro, você também não me empurra. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai chegar, acho que vai chegar a um determinado ponto que vai ser preciso desovar isso aí, né? De fato, a gente sempre tem por volta do final de novembro, principalmente, uma necessidade de liberação de armazéns, né? Isso é uma preocupação para quem está na ponta produtora, para quem tem o milho. E o pessoal sabe disso, né? Há uma expectativa de que mais milho entre no mercado e essa é a grande aposta também dos compradores. O que a gente está vendo nesse ano não são compradores fazendo estoques muito longos, estão apostando aí em compras mais para cobertura de curto prazo, colocando aí essa grande oferta no mercado que vai vir em algum momento para o mercado, esperando essa grande oferta chegar. Mas como eu falei antes, Antônio, a gente tem uma situação um pouco diferente quando a gente olha aqui para dentro do Brasil para o que a gente vê lá fora. Lá fora o milho está um mercado extremamente sustentado. Nós temos um Chicago, por exemplo, que é a principal precificadora, né, a Bolsa de Chicago, se mantendo em patamares muito agressivos de preço. E isso é justificado pelo fato de nós termos quebra de produção nos Estados Unidos, quebra de produção na União Europeia, que é um grande produtor, mas consumidor maior do que produz, então é um importador. Nós temos uma China com compras muito lentas ainda, que deve vir ao mercado logo mais à frente, e nós temos um outro grande exportador, que é a Ucrânia, numa incógnita, né, que não se sabe realmente se nós vamos poder contar com os grãos da Ucrânia daqui em diante. Então, de fato, o mercado lá fora está sustentado, os estoques atuais de milho global nos Estados Unidos, em especial, são os menores desde 2012, 2013, então isso confere uma solidez para o mercado lá fora, porém aqui dentro a situação é um pouco diferente, a safra foi robusta, as compras não estão agressivas, o produtor brasileiro vai ter que acompanhar muito de perto o desenrolar das exportações. É sobre as exportações a grande esperança de preços daqui em diante. Mas daqui a um dia vai ter que dar um start, né? As exportações estão indo bem. A gente já tem um volume contratado de exportações nesse ano agressivo. Há sim a possibilidade de a gente exportar mais de 40 milhões de toneladas esse ano. A grande expectativa é para a entrada ou não dos chineses no mercado e faz muito sentido eles buscarem justamente isso ano. Que se entrarem, aí a coisa muda completamente. Muda completamente o jogo. Para se ter uma ideia, Antônio, no ano passado, nesse mesmo período, os chineses já tinham comprado em torno de 13 a 14 milhões de toneladas de milho, já tinham importado. Esse ano eles estão de 3 a 4 milhões, então muito atrasados em relação à compra. O grande fornecedor deles é os Estados Unidos, só que o milho americano é muito mais caro que o nosso. Então faz todo sentido que o chinês venha buscar oferta aqui no Brasil. É claro que ainda serão as primeiras vendas, então tem toda uma burocracia, um protocolo sanitário a ser cumprido, mas hoje, em termos de mercado, faz todo sentido para a China buscar o milho brasileiro e não o americano daqui para frente. Pois é, mas a hora que o chinês resolver comprar, falar, bom, agora nós vamos buscar, por exemplo, no mercado brasileiro, aí vira uma corrida muito boa, não vira? Sem dúvida, os chineses não costumam entrar para comprar pouca coisa, né? Não vão entrar para comprar 1, 2 navios, eles vêm para comprar alguns milhões de toneladas e isso realmente pode dar uma reaquecida muito grande no nosso mercado e vai gerar um sentimento até de urgência nas nossas indústrias locais, né? Cristiano, eu fico observando vocês falarem aí, vocês que são analistas, que entendem aí do mercado local, nacional e internacional, que estão no dia a dia acompanhando aqueles gráficos malucos que ficam passando aí, que a gente olha e embaralha, chega da tontura de tanto número que aparece.
eu cheguei à seguinte conclusão: uma simples guerra entre dois países, a confusão que causou no desabastecimento, no desajustamento da economia, não é brasileira, não, economia mundial, porque ninguém sabe o que vai acontecer naquele pedaço de chão. Quer dizer, o Putin fica falando de um lado, não, eu vou soltar lá, eu vou mexer com armamento atômico, mas de curto alcance, não é de longo alcance, não é. Entendeu? Aí nós vamos pegar mais 200, 300 mil soldados, reservistas, e levar para lá. Pô, isso assusta, isso mexe com o mercado, deixa tudo bagunçado. Nós estamos falando de 2 países apenas. Imagine se tiver uma confusão com 3, 4 ou 5. Sem dúvida. Aquela situação é muito difícil de traçar um cenário, né? Ninguém sabe o que se passa na cabeça do presidente russo, né? Talvez nem eles saibam exatamente qual estratégia estão tomando, porque parece que eles não... parece que eles estão tomando muito, né? Eles não estão numa situação muito confortável, né? Tiveram os referendos agora recentemente, são 15% da Ucrânia sendo anexada pela Rússia. A preocupação é que isso starte uma nova fase da guerra e aí até os outros países podem entrar numa intervenção um pouco mais agressiva. Talvez estejamos vendo o prelúdio aí de um conflito um pouco pior. É claro que a gente não quer isso. Mas, de fato, pensando num comprador de milho hoje, o milho ucraniano ele é mais barato que o nosso nesse momento. Mas será que faz sentido comprar um milho na Ucrânia sem a certeza de recebê-lo mais à frente? Porque lá, parece-me que eu estava lendo algum tempo agora, que o mercado lá, se você comprar, é FOB, né? Eles estão comprando só no disponível, como se fosse. Não estão fazendo contratos longos para entrega futura, porque o corredor de exportações vai até novembro, o acordo. Com essa intensificação da guerra, é muito difícil que ele seja prorrogado. Então, se realmente esse corredor for extinto, aí nós vamos ver uma demanda por milho mais agressiva aqui no Brasil, porque não tem tantos outros fornecedores. Quando a gente fala de exportadores de milho, nós estamos falando de 4 atores: Estados Unidos, Brasil, Ucrânia e Argentina. Fora desses 4, a oferta é muito limitada. Então não tem muito para onde correr. Com os Estados Unidos perdendo safra, com a Argentina já uma boa parte negociada, o produtor segurando o grão porque não vale a pena ter dinheiro na mão lá. É melhor ter o grão como reserva de capital, né? E aqui no Brasil a gente tem uma oferta ampla, com preços bem atrativos. Então, de fato, se qualquer problema acontecer novamente lá na Ucrânia, se interromper esse fluxo do Mar Negro, o nosso milho vai ser mais demandado, sem dúvida. Demandado, e automaticamente o preço vai subir. Então, é difícil até para a gente comentar o que pode e o que não pode. Então, a gente fica assim, você pega um fato ali, pega um outro aqui, pega outro aqui. Se acontecer disso com isso, vai dar aquilo. Se acontecer aquilo... Então, a gente é uma especulação que a gente não tem, assim, aquela certeza do que vai acontecer. Uma coisa é certa, que está complicado, está. Então, temos que esperar até pelo menos mais um mês. Nós já estamos aí no final do ano. O tratado lá da Ucrânia com Rússia termina agora em novembro, e aí é que vai ser outra história, se continua ou se não continua. Enfim, está meio complicado, né? Enquanto isso, a nossa safra de verão está em desenvolvimento, bem avançado o plantio já, até um pouco atrapalhado com muita chuva no sul do país, mas temos expectativas aí de muita oferta de milho aqui no Brasil ainda. Se Deus quiser. Bom, eu conversei com o Cristiano Palavro, lá da Pátria Agronegócios. Se você quiser alguma coisa, entre em contato com o pessoal lá da Pátria. O telefone está aí, é o 629-9574-9280. Cristiano, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não há uma estrada real para a felicidade, mas sim caminhos diferentes. Há quem seja feliz sem coisa nenhuma, enquanto outros são infelizes possuindo tudo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.